Olha, que o Shrek é um dos filmes mais famosos de animação já lançados, isso não resta dúvida, não é? Não é à toa que já foram feitos 3 filmes do Ogro, fora os spin-offs. Esse deve ser o castelo do Lord Farquaad. É, o palácio. Será que ele está querendo compensar alguma coisa? Eu entendi a referência. Mas, por muito tempo, rolaram boatos aqui na internet de que o filme de 2001 não teria sido o primeiro filme do Ogro. Agora me diga, onde estão os outros? E sim que existia um filme secreto nunca revelado sobre ele. Isso acabou se tornando uma espécie de lenda urbana aqui na internet, até que nesse ano vazou imagens do filme que deveria ter sido lançado em 1996, e a lenda foi dada como verídica. Horrível! Porém, na história original, o Shrek não tinha nada a ver com esse que a gente conhece hoje. Pelo contrário, chegava a ser assustador. E nesse vídeo a gente vai falar sobre esse filme secreto do Shrek. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Os filmes da franquia Shrek são baseados no livro infantil de William Steig, que foi publicado no ano de 1990. A história original do livro é de um ogro jovem que deixa sua casa e sai para se aventurar mundo afora. No final ele acaba encontrando o amor de sua vida, uma princesa ogra, acaba se casando com ela e vive feliz para sempre. O filme secreto do Shrek. Diferente do que muitos acreditavam, o filme lançado em 2001 não foi o primeiro longa-metragem do Ogro, e sim o segundo, já que o primeiro foi lá em 1996. A única diferença é que esse de 96 não foi terminado por conta de diversos problemas. O filme estava basicamente pronto e foi a própria DreamWorks que tinha feito ele. A história do Ogro de 1990 chamou a atenção de Steven Spielberg. Sendo assim, ele acabou comprando os direitos do livro. A ideia era fazer um filme usando a sua empresa, a Amblin Entertainment, baseado no livro. Na época, o Spielberg já tinha lançado o filme Um Conto Americano, ele estava na produção da sequência e ele queria achar outra história para se manter aí no mundo das animações. Só que nessa época ele já tinha outros filmes em produção, como por exemplo o filme Hook, A Volta do Capitão Gancho, e também Jurassic Park, além de outros. Sendo assim, o filme do Shrek acabou meio que ficando de escanteio, ficou de lado. Até que veio um cara então chamado Jeffrey Katzenberg. Ele foi presidente da Walt Disney Studios e inclusive foi um dos responsáveis pela parceria da Walt Disney com a Pixar na produção de Toy Story. Ou seja, o cara era brabo. Red, repeat. We are Code Red. Recon Plan Charlie. Execute. Move, move, move! Lá em 1994, o presidente da Disney, o Frank Wills, acabou morrendo. E a tendência então era que o Michael Eisner, ele era o CEO da empresa, ele se tornasse então o presidente, e o Jeffrey passaria então a ser o CEO. E era isso que o Jeffrey acreditava, porém não foi o que aconteceu, né? Pelo contrário, ele acabou sendo demitido. Você tá demitido? Mas isso acabou meio que sendo até bom. Vocês vão entender o porquê. Nasce a DreamWorks. Fora da Disney, então, o Jeffrey acabou se juntando com o Steven Spielberg e também o David Geffen, e eles fundaram juntos, então, a DreamWorks. Sabendo dos planos que a Disney tinha e estava ali em produção de Toy Story, e ele tinha sido um dos responsáveis por essa união da Pixar e da Disney, né, o Jeffrey estava completamente revoltado, né, ciente de que essa animação da empresa iria causar uma revolução no mundo do cinema, né? Já que poderia ser então a primeira animação 3D a ser lançada. E por ter tido um papel fundamental nessa parceria que estava para estourar, né? E sentindo aquele remorso de leve, ele acabou querendo dar o troco. Sendo assim, a ideia era a DreamWorks ir junto para cima das animações 3D. Logo, ele jogou para os parceiros a ideia de fazer então essa produção em 3D com o Shrek da Deep Web. O Jeffrey sabia que a Disney estava muito à frente com a produção do Toy Story, com o lançamento do filme em 3D, já que Toy Story tinha sido pensado muito antes, né? Mas ele estava determinado mesmo assim, então a sua ideia era fazer uma espécie de conto de fadas com o Shrek, só que desse uma espécie de uma zoada, uma espécie de uma... que parodiasse outros contos de fadas que já existiam, estavam circulando, em específicos da Disney. Então toda a produção, todo o remanejamento para começar a obra, né, esse filme, começou. A princípio, a história seria então sobre um ogro que, ao invés de assustar as pessoas, ele queria fazer amigos.
E para essa produção, o dublador do ogro seria ninguém menos que Chris Farley. Ele era um dos maiores comediantes da época. A DreamWorks tinha feito até um animatics, que é um esboço das animações para testar, né? Por exemplo, os movimentos do personagem, os enquadramentos da câmera. Ai, não tão rápido. Me dê seu dinheiro, seu gordão. Cancelado. E com tudo isso começaram então os testes de animação, e foi um desses testes que acabou vazando na internet. A galera tomou até um susto, já que nessa primeira versão o Shrek parecia muito com o do livro original, ou seja, não tinha nada a ver com o que a gente vê hoje. O filme cancelado. Bom, começaram então a produção do filme, e a pergunta que ficou é por que não lançaram então, já que começaram, né? Acontece que quando a galera da DreamWorks foi ver esses testes aí do filme, eles acharam que simplesmente tinha ficado horrível, uma porcaria. É horrível isso. E se isso só não fosse o suficiente, no dia 18 de dezembro de 1997, o Chris Farley acabou morrendo. O dublador do Shrek, que já tinha gravado mais de 80% ali do filme, acabou morrendo de overdose. Bom, daí acabou ferrando mais ainda o projeto, né? A DreamWorks teve que achar um outro dublador. Óbvio que esse outro dublador não ia dublar só os 20% do filme que ficou faltando, e eles iam ter que dublar tudo de novo. Então, somado tudo isso, também a direção não ter gostado do que estava pronto, enfim, eles acabaram decidindo cancelar e começar tudo de novo. O Shrek de 2001. Bom, após essa tragédia, com a entrada de Mike Myers como novo dublador e da Vicky Jenson como a diretora, muitas coisas mudaram no filme. Para ser mais específico, tudo mudou. Glória! É claro que isso acabou atrasando e muito o lançamento, além de deixar o filme muito mais caro, mas todos os envolvidos concordaram sem sombra de dúvidas que valeu a pena. Then in 2001, the big green ogre shows up. There he is. And that's it. And that is the defining moment. It's the moment when we found who we are, we found our North Star. Já que em 2001 o Shrek finalmente foi lançado nos Estados Unidos, virou um enorme sucesso na época, não é à toa que ganhou até o Oscar de melhor animação em 2002. Shrek. Aaron Warner. Aqui no Brasil o filme lançou no dia 22 de junho. O filme do Ogro ele fez tanto sucesso que a DreamWorks acabou fazendo mais 3 curta-metragens que continuavam a história do primeiro filme. Natal Shrektacular do Burro. Tudo bem, o pavê fica naquela mesa e a cidra de lama vai ali. E não se esqueçam de arrumar os biscoitos como decoração de Natal. Além das continuações, né, o do Shrek 2, o 3, o musical, videogames. Spin-offs com o Gato de Botas, enfim, a franquia foi um enorme sucesso e gera lucros até os dias atuais. Garoto tão lindo como você faz aqui, eu fiquei sem jeito com o elogio. Shrek estendeu sua mão para mim e me perguntou: você quer ser meu namorado? Claro. E ainda bem então que resolveram não lançar esse filme de 1996, né? Pessoal, quem também fez um vídeo falando sobre esse assunto foi o canal Andrei Bedene, tá? Eu vou deixar na descrição aqui o link, depois vocês conferem lá também, beleza? Mas aí, você sabia desse filme secreto do Shrek, que era pra ter sido lançado em 96? Já assistiu a franquia do Shrek de 2001? Com certeza. Comenta aqui embaixo. Se quiser me mandar alguma ideia de vídeo, é lá no Instagram, @marcelomilos. A gente tá tendo 2 vídeos por dia, tá galera? Lembrando, meio-dia e às 18. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!